Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula. E nessa aula a gente vai falar sobre copywriting para conteúdo, como é que você vai trabalhar com impacto e persuasão aí em relação aos conteúdos que você publica. A ideia aqui dessa aula é trazer alguns insights, algumas informações para mostrar para você a importância do copyright e como que isso vai fazer aí você se destacar no seu mercado. Então, só para a gente recapitular aqui o que a gente vem construindo ao longo desse módulo, na aula anterior a gente falou sobre o quadro situação versus solução, certo? Então, a essa altura você já deve ter preenchido aí o seu quadro, pelo menos a primeira versão, né, dos seus conteúdos. E nessa aula a gente vai entender como é que a gente vai poder melhorar o chamado copyright desses conteúdos. Como é que a gente vai deixar eles mais atrativos para gerar aí esse impacto e essa persuasão na sua audiência. Então, pega lá o seu quadro situação versus solução, que a gente vai utilizar ele então nessa aula agora. Então, antes de qualquer coisa, deixa eu explicar rapidamente o que é copywriting. Tem bastante material aí sobre isso na internet, mas tem um livro que eu acho que ele é o pontapé inicial aí para você começar a entender um pouco mais sobre esse tema. Basicamente, copywriting, né, nos Estados Unidos a gente pode atribuir como se fosse uma escrita persuasiva. Como é que você usa, né, a sua comunicação, a sua escrita, a sua fala de uma maneira mais persuasiva. E persuasivo não é necessariamente manipulador, tá? Quando você persuade alguém é quando você dá argumentos, quando você dá motivos, né, o suficiente para a pessoa, vamos dizer assim, agir por conta própria. Você não manipula a pessoa e convence ela, vamos dizer assim, a fazer algo que ela não é bom para ela. Então essa é mais ou menos a diferença, tá? Que eu vejo, pelo menos, em copyright. E ele é muito focado nos chamados gatilhos mentais, tá? Existem vários gatilhos mentais. E nesse livro aqui chamado As Armas da Persuasão, que eu acho que é um dos primeiros conteúdos que talvez você pode ter acesso para você começar a entender como é que isso funciona, o Robert Cialdini, que é o autor desse livro, explica basicamente os 6 principais gatilhos mentais aí dentro desse livro chamado As Armas da Persuasão. E o que são gatilhos mentais? Pelos meus baixos conhecimentos ou iniciantes conhecimentos em relação a esse tema, eu entendo que gatilhos mentais são atalhos que o nosso cérebro usa para a tomada de decisão. Então, gatilhos mentais são coisas que a gente pode colocar no nosso conteúdo, colocar na nossa fala, colocar no nosso texto, para que isso seja um atalho para a pessoa tomar uma decisão. E o que isso quer dizer? O Cialdini fala basicamente sobre os 6 gatilhos mais conhecidos. Então lá, reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. Esses são os gatilhos mentais básicos aí. E quando eles são aplicados no seu conteúdo, você permite então, né, que se criem atalhos baseado, né, no comportamento padrão que as pessoas têm. Quando você utiliza um desses gatilhos, a gente consegue então iniciar o processo de tomada de decisão mais rápido. Deixa eu explicar um pouquinho o que cada um deles significa. Reciprocidade. Nós sentimos compelidos a retribuir, nem sempre de forma vantajosa para nós, o que outra pessoa nos proporcionou. Então, geralmente, né, quando alguém faz alguma coisa boa pra gente, a gente tende a retribuir. Quando alguém convida a gente para ir tomar café na casa dela, a gente tende a retribuir isso. Quando alguém faz uma gentileza pra gente, a gente tende a retribuir isso. Então, a reciprocidade é um gatilho mental, tá? Você tende a retribuir algo bom que alguém fez para você. Então, esse é um dos gatilhos aí que a gente acaba utilizando. Então, quando a gente fala sobre produção de conteúdo, por exemplo, né, muitas pessoas são recíprocas a mim pelo fato de eu ajudar elas a gerar resultados no negócio delas e por reciprocidade, vamos dizer assim, elas acabam recomendando meu treinamento, mandam mensagens agradecendo, compartilham o meu conteúdo porque elas viram valor naquilo e a reciprocidade elas acabam, vamos dizer assim, expressando, compartilhando, comprando ou, né, falando para mais pessoas consumir aquele conteúdo. Compromisso e coerência. Depois que fazemos uma escolha, enfrentamos pressões para nos comportarmos de maneira condizente com o compromisso assumido. Então, a gente começa, vamos dizer assim, a racionalizar, né, quando a gente toma uma determinada decisão. Então, quando você escolhe, por exemplo, em comprar alguma coisa, você geralmente vai criar ou vai encontrar motivos para
reforçar a sua decisão. Você vai procurar talvez mais pessoas para reforçar aquilo que você está pensando. Então, não é incomum, né, nesse processo de, na medida que a gente toma uma decisão, que a gente escolhe fazer algo, a gente vai atrás, né, de mais pessoas que fizeram aquela decisão para a gente meio que se conectar. Então, a gente busca essa questão da coerência em relação ao que a gente faz, né? Então, isso é um gatilho mental que a gente pode trabalhar também com a questão das vendas. A aprovação social, isso as mídias sociais ajudam muito nesse processo, que buscamos nos outros indícios do comportamento mais apropriado a seguir. Então, as mídias sociais aceleram muito esse processo, a gente tende a se comparar muito com os outros e acabar seguindo a manada, né? Então, a aprovação social, nós fazemos coisas que os nossos pares vão aprovar, tá? Basicamente assim, a gente busca essa aprovação social. E isso vem das roupas que a gente utiliza, as marcas que a gente consome, as séries que a gente assiste, tudo isso é uma maneira da gente expressar e encontrar aí a nossa tribo, né? A galera que compartilha das mesmas, talvez, opiniões que a gente. Afeição. Preferimos acatar pedidos de pessoas que conhecemos e de que gostamos. Então, as pessoas que você está mais relacionada são as pessoas que você acaba sendo mais recíproca, né? Então, se um estranho faz alguma gentileza para você, até você faz ali uma reciprocidade. Mas agora, na medida em que você tem mais conexão ali com as pessoas, mais afeição, você tende, né, a acatar esses pedidos. Então, por isso também é a importância, quando a gente fala em conteúdo, da presença, né, da consistência da sua presença na vida das pessoas, para que elas estejam, vamos dizer assim, familiarizadas com você. A autoridade, a gente tem um arraigado senso de obediência à autoridade. Então, se a gente vê alguém fardado, se você vê alguém com um jaleco de médico, ou se você vai no médico e você nunca viu ele, se, sei lá, entrou lá na lista do plano de saúde, era o único médico disponível, se ele mandar você tomar um remédio, você vai acabar tomando, porque teoricamente ele tem autoridade sobre aquele tema. Então, qual é a intenção da gente produzir os nossos conteúdos, da gente produzir essa informação? Eu, você, o negócio de todo mundo que está participando desse treinamento é criar uma autoridade no sentido de que se essa empresa está falando é porque é verdade, ou se essa empresa está me recomendando isso é porque funciona. Então, se esse profissional está falando isso é porque funciona, ou porque é isso que eu tenho que fazer. Então, esse processo da autoridade é o processo que a gente vai construir em relação ao posicionamento. Então, o conteúdo ajuda nesse processo das pessoas verem o seu negócio como uma empresa a ser ouvida, algo a ser ouvido. Você tem autoridade para falar sobre aquele tema. Então, isso passa desde o conteúdo que você faz, como é o seu posicionamento, como você talvez se veste, como que você se comporta. Tudo isso ajuda a reforçar ou a diminuir a percepção de autoridade que as pessoas têm em relação a você e ao seu negócio, a confiança que elas têm no que você está falando. E talvez o gatilho mental mais efetivo e talvez o mais forte é o da escassez, né? Que tudo se torna mais valioso quando fica menos disponível. Então, por que diamante é caro? Porque tem pouco. Porque ouro é caro? Porque é pouco e é difícil de extrair. Porque o carro tal é mais caro? Porque ele é feito com elementos específicos ou tem poucas unidades. Então, esse processo da escassez a gente pode utilizar muito dentro das nossas estratégias de venda, desde que, claro, seja aplicado com autoridade. Então, por exemplo, para a primeira turma, para os primeiros, né, para os pioneiros que ingressaram no Social Sell, eu dei um valor promocional. As pessoas entraram pagando um valor promocional pela minha reciprocidade, vamos dizer assim, aos primeiros, tá? E também essa questão da escassez. Então, eles tinham um determinado período para fazer a aquisição do treinamento para pagar aquele valor, tá? Então, essa é uma coisa que você pode, vamos dizer assim, mesclar gatilhos mentais, tá? Então, claro que a intenção dessa aula não é te ensinar sobre copyright, eu acho que tem muito material aí, você pode começar pelo Armas da Persuasão, mas a ideia é a gente entender que esses gatilhos mentais, eles existem e o mais importante, que você colocando eles dentro da sua comunicação de uma maneira íntegra, isso vai ajudar, sem dúvida, você a vender mais. A escassez é um dos mais poderosos nesse sentido. Por exemplo, o meu treinamento, ele não fecha necessariamente as vendas. A pessoa pode entrar em qualquer momento dentro da turma, né? Tem turmas abertas a todo momento. Só que, em alguns períodos do mês ou do ano, eu faço algumas ações promocionais, onde eu dou algum bônus, um valor especial, contando aí com essa questão do gatilho da escassez. Então, a pessoa tem aquele período para comprar. Então, isso acaba dando, né, uma força maior em relação
aí ao seu discurso, claro, desde que aplicado com integridade. E por que que isso é importante? Por que que entender um pouco mais sobre copyright? Por que que entender mais sobre gatilhos mentais vai fazer a diferença para você? Eu comecei a entender isso a partir do momento que eu comecei a entender também os chamados níveis de maturidade do mercado. Então, por que que isso importa? Por que que você trabalhar com essa escrita persuasiva importa? Por que que essa questão da autoridade importa? Por que que essa questão da afeição, esses gatilhos todos importam? É o seguinte, há um tempo atrás eu vi esse gráfico e eu acho que ele faz muito sentido e faz muito sentido para mim também. Eu vou te explicar na prática o que esse gráfico proporcionou para mim, tá? A gente tem aqui os chamados níveis de maturidade do mercado. O meu mercado está num nível de maturidade, o seu pode estar em outro e tudo mais. Então é importante você identificar mais ou menos em que nível de maturidade o seu mercado está. E esses níveis de maturidade interferem muito no quanto de esforço, quanto você tem que se diferenciar para ser bem sucedido nesse mercado. Então, todo mercado tem o chamado nascimento, né? Então, todo mercado nasce lá. O primeiro computador, o primeiro celular, o primeiro quadro branco, o primeiro microfone, o primeiro teclado. Então, o mercado nasceu, tá? Depois que o mercado nasce, aí qualquer afirmação que você fizer, as pessoas vão acabar comprando. No sentido assim, ó, nascimento do mercado, esse é o teclado. E o que esse teclado tem de diferente? Ele tem os botões. Ótimo. Então, qualquer afirmação que você fizer já vai passar, vamos dizer assim. Na medida em que mais pessoas vão entrando no mercado, mais concorrentes vão entrando no mercado, aí você já tem que melhorar o seu discurso, você já tem que se posicionar diferente, você já tem que trabalhar com alguns benefícios específicos para que você efetivamente consiga competir. Então, esse não é só o teclado que tem botões, esse é um teclado que ele é sem fio. Então, você faz uma afirmação com uma lógica forte e isso permite que você tenha mais mobilidade. Então, esse é um benefício que talvez no passado você não precisava usar porque tinha pouca gente vendendo teclado e qualquer teclado passava. Na medida em que o mercado vai avançando, aí você já tem que trabalhar com uma sofisticação, vamos dizer assim, da sua comunicação. Aí você já tem que talvez criar um sistema poderoso, ou seja, além dele ser sem fio, que qualquer outro teclado pode ser sem fio, esse aqui tem alguma tecla aí XYZ que só ele tem. Você não vai encontrar essa tecla em nenhum outro lugar. Então, você já tem algo poderoso, né? Um sistema poderoso, algo muito específico do seu produto, porque o nível de maturidade desse mercado já está chegando ao nível máximo. E aí a gente vai chegar no mercado, por exemplo, o ceticismo máximo, em que as pessoas podem chegar ao ponto de dizer, eu não preciso mais de teclado. Hoje eu uso só o celular e teclado para mim não faz a menor diferença. Então, para você conseguir daí vender um teclado, você tem que ter uma carta de venda, né? Um copywriting, usar muito bem essa questão da comunicação para você efetivamente conseguir convencer as pessoas. Então, essa é a ideia dos níveis de maturidade do mercado. Então, no meu caso, como que aconteceu? Em 2011 eu comecei a ensinar sobre marketing no Facebook. Então, foi o nascimento do mercado, né? O Facebook ainda era menor que o Orkut aqui no Brasil, então eu fui uma das primeiras a começar a ensinar empresas a usar aí o Facebook. Feito isso, o nascimento do mercado, eu lancei um treinamento. Então, o fato de existir um curso sobre Facebook já permitia que as pessoas comprassem, porque não tinha outra opção, ou era o meu ou era nenhum. Na medida em que mais treinamentos sobre esse tema começaram a surgir, aí eu precisava ter algum diferencial. E meu grande diferencial inicial foi o primeiro curso de Facebook Marketing do Brasil. E tá, beleza, é uma afirmação, faz sentido, mas ele não quer dizer nada, né? Porque ser o primeiro não é necessariamente ser o melhor. Aí, o mercado veio evoluindo, mais pessoas trabalhando sobre isso, mais pessoas competindo no mercado, eu comecei a ter que trabalhar com uma afirmação, com uma lógica forte. E aí surgiu um treinamento chamado Facebook Essencial. Qual era a lógica desse treinamento? Eu não quero que você seja um especialista em Facebook, eu quero que você, empreendedor, saiba o que é essencial para você gerar resultado. Essa era a lógica forte, vamos dizer assim, desse treinamento. Na medida em que o mercado foi saturando mais e mais competidores, eu precisei daí trabalhar com o chamado sistema poderoso, que é o atrair, engajar e converter, que derivou do Facebook Essencial e eu mantenho ele aqui porque ele é um sistema poderoso. É algo que eu desenvolvi e que em nenhum outro lugar você vai encontrar esse método organizado dessa forma. E aí,
quando a gente fala em curso sobre Facebook, na minha percepção, a gente chegou próximo ao ceticismo. Qual é a questão próxima ao ceticismo? O Facebook começou a ter problemas em relação à privacidade, a dados e tudo mais, e as pessoas começaram a se questionar se o Facebook estava funcionando. Ah, o Instagram funciona melhor, o Facebook não funciona mais, eu vou usar o WhatsApp. E aí vem, então, a ideia de eu lançar um treinamento sobre mídias sociais, que é exatamente esse aqui. Então, como um treinamento mais focado em mídias sociais, a gente já tem um mercado também competitivo para ele. E aí, eu preciso já, nessa mudança de mercado, lidar, né, lá com uma afirmação com lógica forte, ou até já trabalhar, entrar nesse novo mercado com um sistema poderoso. Então, qual é a ideia aqui? Na medida em que você tem um mercado mais saturado, você tem que começar a identificar, né, que tipo de abordagem você vai trazer e como é que você vai diferenciar esse seu produto, esse seu negócio. Porque falar algo que as pessoas ou já sabem ou tá todo mundo falando não vai diferenciar você. Então, esses níveis de maturidade de mercado são importantes para que você consiga, então, usando gatilhos mentais, usando um pouco do que a gente vai ver ao longo dessa aula, começar a diferenciar, principalmente quando é o tema aqui desse módulo em relação ao seu conteúdo. Então, quando a gente fala em copyright, eu vou trazer aqui 2 conceitos iniciais que você precisa saber para a gente ter uma conversa, vamos dizer assim, que faça sentido, tá? Eu vou falar várias vezes esses termos aqui para que você comece, então, a incorporar essa questão do copyright aí no seu dia a dia. Então, o que você precisa saber quando você está escrevendo algo, quando você está gravando um conteúdo, quando você está, sei lá, fazendo alguma coisa aí no seu negócio? Primeiro, para quem você está escrevendo. Por isso, tivemos um módulo inteiro sobre a definição de persona, público-alvo e tudo mais. O que essa pessoa pensa, ou seja, o que ela já sabe, tá? Quando você está escrevendo algo. Se você está escrevendo algo é para alguém que não sabe ainda que tem um problema, é para alguém que já sabe que tem um problema, é a pessoa que está buscando a solução, é a pessoa que já conhece o seu produto, para quem você está escrevendo dentro daquela régua lá dos chamados 5 níveis. O que essa pessoa precisa, tá? Quais as necessidades dela? Ou seja, ela tem um problema. E o que ela precisa? Então, ela tem um problema de mobilidade, né? Ela precisa usar o teclado dela em vários lugares ao mesmo tempo. E o fio impede que ela faça isso. E aí você tem lá o teclado, por exemplo, sem fio, que é o que ela precisa para ter essa mobilidade. Só um exemplo, tá? E qual é a ação que você quer que ela tome? Que ela entre no seu site e peça um orçamento, que ela compre o produto, que ela, sei lá, compartilhe com um amigo, o que você quer que ela faça em relação a esse conteúdo. Então, esses são alguns pontos fundamentais que você precisa saber antes de você preparar algo, né? Antes de você produzir algum tipo de conteúdo. E aí, existem o que eu chamo da 80-20 da sua copy, tá? Copy do resumido aí de copywriting, tá? O que é o 80-20? Basicamente, é a imagem e o título. A imagem a gente traz para dentro do contexto das mídias sociais, tá? Então, a imagem é o que vai chamar a atenção da pessoa, que vai fazer ela parar ali de rolar o feed dela do Instagram ou do Facebook. E a headline, que é o título, que é o que você escreve. Então, eu coloquei um exemplo aqui de um anúncio. Então, a headline é isso. É o topo ali, é o que você vai utilizar para chamar a atenção. Então, o e-book que antes era vendido por R$ 49, agora é distribuído 100% grátis na internet. Essa é a headline desse anúncio. E aqui a gente vai ter, então, a imagem super colorida, super chamativa. Então, quando você quiser se destacar, você tem que falar coisas diferenciadas. Então, o caso do Myron. Ele tem um nível de concorrência, ele é um professor de inglês, ele tem um nível de concorrência muito alto, grandes escolas, grandes verbas, e ele tem que falar coisas que grandes marcas lá, WhatsApp, sei lá, CCAA, essas empresas não falam para ele conseguir achar o espaço dele no mercado, tá? Então, esse é um ponto interessante. Então, essa é a questão aqui da headline. Então, falar coisas que dentro aí do seu nível, né, de maturidade do mercado, a sua concorrência não está falando, como é que você vai se destacar? E aí o copywriting serve muito para isso, tá? Então, são esses 2 termos aqui que a gente vai falar bastante ao longo das aulas, a parte dos anúncios também, que é a headline e a imagem, quando a gente está falando, então, de contexto de mídias sociais. Então, outro exemplo aqui de headline, tá? Qual é a ideia e como é que a gente costuma trabalhar? A headline, que é o título daquilo que você está fazendo, né? Que é o que que é o 80-20. Então, a headline é a coisa que você mais tem que se preocupar, que é como se fosse o título, que é ali que você vai dar o chamado do impacto. E o que é o impacto?
é fazer a pessoa parar e prestar atenção quando você está falando alguma coisa, talvez que ela não está tão acostumada a ouvir. Então vamos lá. A headline desse vídeo, por exemplo, é lá: essa nutricionista faturou 64 mil dando Ctrl C, Ctrl V. Qual é o impacto disso? Né? O impacto disso é, como assim? Dando Ctrl C, Ctrl V, tipo, só fazendo isso, esse é o impacto, né? Que é como que você vai chamar a atenção. E a persuasão é o que o seu conteúdo vai responder daquilo, tá? Então, seja um vídeo, seja um post, seja um e-book, seja o que for, uma das primeiras coisas, o 80-20 que você tem que focar, a maior parte do seu tempo é pensar na sua headline, que é como você vai gerar esse impacto, como é que você vai fazer a pessoa parar de rolar o feed dela, parar de rolar o feed do Instagram, olhar lá o seu e-mail, esse impacto. Depois, no seu conteúdo, no seu texto, você explica aquela headline. Basicamente é assim, é a fórmula aí para você então aplicar um pouco de copywriting dentro das suas publicações no Facebook. Então, se ele usasse lá, como uma nutricionista está vendendo mais? Tá, todo mundo fala sobre isso, então não tem um impacto muito grande e passaria batido. Então, quando você traz, essa nutricionista faturou 64 mil dando Ctrl C, Ctrl V, uau, você já fica pensando o que essa mulher fez e aí, obviamente, você vai consumir ali aquele conteúdo. Então, esses são pontos importantes. Como é que a gente vai conseguir, então, melhorar essas headlines? O ponto importante aqui é que copywriting é estudo, é leitura, é você acompanhar, é você ver. E ninguém nasce copywriter e também não é uma coisa que você aprende assim do dia para noite. Então é um processo de estudo para isso. Mas eu vou te ajudar nesse sentido e vou compartilhar um pouco do meu tempo de estrada aí, trabalhando com algumas fórmulas de headline. Então, como é que a gente vai fazer para você iniciar esse processo de, vamos dizer assim, gourmetizar os seus conteúdos, ou seja, deixar os seus conteúdos mais atrativos, menos senso comum e trazer alguns elementos, alguns gatilhos mentais que vão ajudar, né, as pessoas a prestarem atenção no que você está falando e aí consumirem o seu conteúdo. Então, como é que a gente vai trabalhar? Você tem lá o seu quadro situação, solução, e aí a gente vai trabalhar então com o processo da construção da sua headline. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a ferramenta lá, o Porto Generator, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu para ajudar os nossos alunos a ter essas ideias, né? Como é que a gente vai então melhorar aí os nossos títulos para eles não ficarem tão senso comum. Como é que vai funcionar? Vamos pegar aqui, por exemplo. Então, a pessoa está lá na situação, preciso aumentar as minhas vendas, mas eu não sei como. Qual é a solução para aquilo? Usar a internet para vender mais. Então essa é a chave, né? A chave da resposta que você vai dar para aquela objeção. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar lá o Porto Generator, deixa eu abrir aqui. Porto Generator, e você vai simplesmente pegar então lá e essa palavra-chave. Qual é a palavra-chave? A gente vai colocar aqui: usar a internet para vender mais. Então você vai entrar lá no Porto Generator, vai colocar aqui qual é a palavra-chave e você vai clicar em gerar headlines. O que o Porto Generator vai fazer para você? Ele vai pegar o meu banco de headlines, então as headlines que eu vi por aí, que eu cataloguei, e ele vai simplesmente te dar 130 ideias aqui de possíveis headlines para esse conteúdo. Então você tá lá, como é que eu vou deixar mais atrativo um post sobre como usar a internet para vender mais? E aí ele vai te dar lá muitas ideias de que título você pode usar. Então tá lá, 11 métodos para dominação. Daí você vai ter que arrumar, tá? 11 métodos para dominar as vendas na internet. 3 formas que o Twitter destruiu as minhas vendas na internet sem que eu percebesse. Algumas coisas assim, tá? Aqui você vai então ter as ideias e aí você vai então pegar as ideias e você vai simplesmente adaptar para o tema ali do seu negócio. Então, como que ficaria isso na prática aqui? Na prática, seria mais ou menos assim. A situação é: preciso aumentar as minhas vendas, mas não sei como. A palavra-chave ali é usar a internet para vender mais ou gerar conteúdo de qualidade. E jogando lá no Porto Generator, você vai ter, por exemplo, 50 melhores dicas para vender mais usando a internet. Então, essa é a ideia. Os erros que todo negócio comete ao publicar no Facebook. Você está trabalhando com o gatilho ali da curiosidade. Será que o Facebook Essencial serve para mim? Teste o curso com risco zero. Então, é uma maneira de você melhorar algo e tornar aquilo mais atrativo ali para a sua audiência. Então,
o Porto Generator vai te ajudar nesse sentido, onde você vai simplesmente pegar a palavra-chave e vai jogar ali no seu gerador de título. That's all. É isso, de nada. E eu acho que vai te ajudar muito nesse processo, então, de deixar o seu conteúdo mais atrativo, dar um impacto maior. Então, você concorda que se eu fizer lá um post sobre como usar a internet para vender mais? Beleza, é um conteúdo, é um título. Ah, como gerar conteúdo de qualidade? Beleza, é um título, mas o Zezinho da esquina pode falar isso, tá? Mas quando você usa lá as 50 melhores dicas para vender mais usando a internet, eu acho que já soa bem diferente. Os erros que todo negócio comete ao publicar no Facebook já soa bem diferente. Teste o seu self-sell com risco zero, já soa diferente no momento de você falar, eu tenho uma garantia se você não gostar, certo? Então, essa é a ideia dessa questão do copyright, tá? E aí tem algumas headlines, vamos dizer assim, que estão lá, né, no Porto Generator, mas elas sempre funcionam, que são as headlines com lista. Então, os 5 melhores hotéis para quem vai para a Itália, os 10 alimentos que a sua nutricionista não quer que você coma, sei lá, coisas assim, números também, então X passos para isso, X formas de aquilo. Outra headline que funciona também é como X sem Y, ou seja, como emagrecer sem passar fome. Como ganhar dinheiro sem sair de casa, coisas assim. Aí você pode trabalhar também com o chamado tema como X sem Y, ou seja, Facebook Marketing. Como atrair mais seguidores sem investir em anúncios, alguma coisa nesse sentido. Erros comuns também é uma headline, né? Um tema que funciona. Então, os erros comuns que os pais cometem ao educar os seus filhos. Erros comuns que casais cometem ao escolher um imóvel. Erros comuns que mulheres cometem ao escolher a sapatilha, e assim vai. E também dados, né? Dependendo do segmento que você trabalha, você pode trabalhar bastante com dados, especialmente se você trabalha com B2B. Se você trabalha vendendo para outras empresas, levantar dados, fazer até pesquisas, né, com os seus clientes, encontrar dados lá, resultados, coisas nesse sentido, pode ajudar nesse processo de venda, tendo em vista que o B2B tende a ser um mercado um pouco mais racional, então você trazer dados pode ajudar. Então, dados do e-commerce revelam XYZ, 10% dos empreendedores não Y aquilo. Então, você pode também trabalhar muito com dados. E, se você quiser mais ideias, tem um e-book, onde você vai ter mais ideias de conteúdo para você colocar aí no seu negócio. Ele está disponível aqui, mais informações você vai encontrar aqui nessa página. E dá uma olhada se fizer sentido para você. Se você quiser ter mais ideias, as minhas ideias, ou ideias que eu busquei aí na internet, tem um e-book aí para você, se quiser adquirir, complementar aí os seus estudos, ou você pode simplesmente usar lá o Porto Generator. Então, fechando essa aula aqui sobre copywriting, qual é a ideia, tá? Sair do senso comum, usar o seu conteúdo para você destacar. Então lembra lá da curva de maturidade do mercado. Talvez hoje o jeito que você está fazendo, meio nhenhenhê, vamos dizer assim, tá funcionando porque o seu nível de maturidade do mercado ainda é baixo. Mas na medida em que mais competição for surgindo, você vai ter que melhorar aí a sua copy, você vai ter que trazer mais elementos e mais vantagens, vamos dizer assim, para gerar esse impacto para as pessoas pararem e prestarem atenção no que você vem dizendo aí. E aí vem a hora da prática. O que eu quero que você faça aqui no final dessa aula? Bem, para mim, copywriting é prática e leitura, então não é em uma aula aqui que você vai dominar copywriting, eu acho que você já entendeu bem isso. Então, existe lá o Porto Generator que ajuda nesse processo, mas acompanhe outros profissionais, procure algumas referências, estude, leia o livro lá do Cialdini, eu acho que vai te ajudar bastante. E aí um exercício é o seguinte, para cada conteúdo então que você colocar lá no seu situação versus solução, escreva pelo menos 2 headlines para ele, tá? Pega lá no Porto Generator, pega 2 headlines, melhora elas e tenha, né, uma variação das suas headlines. Geralmente a primeira que a gente escolhe não é a melhor, então quanto mais headlines você fizer para aquele mesmo conteúdo, maiores são as probabilidades de você achar uma headline mais interessante. E claro, pratique, né? Então, essa é uma coisa que você tem que incorporar no seu dia a dia. Compartilhar com a sua equipe, com os seus funcionários, com os seus sócios. É uma coisa que sair desse mainstream, no sentido assim de que falar o que é o Zezinho da esquina fala e encontrar, né, os seus pontos para você começar a chamar a atenção, eu acho que vai fazer a diferença aí para você. E aí, o que esse site que fala é ninguém nasce copywriter, eles praticam. E aí eu vou compartilhar uma ferramenta aqui com você que é a seguinte, deixa eu pegar aqui. É um site, ele tá em inglês, tá? Mas não quer dizer muita coisa não, porque aqui você vai ter lá a possibilidade então de escrever 25 headlines
E aí você vai poder trabalhar aqui com headlines, se você for trabalhar com Twitter ou por títulos de e-mail, tá? Então a ideia aqui é que cada letrinha dessa aqui, né, cada número desse significam a qualidade da sua headline. Então no caso do e-mail, quanto mais curta ela for, melhor. Quanto mais longa ela for, pior para a entregabilidade do seu e-mail. E aqui em headlines você vai ter essa possibilidade então de ir escrevendo, tá? Então aqui você pode colocar para testar, né, ou para praticar as suas headlines. Você coloca aqui quem mais quer um robô matador? Só um exemplo, tá? E aí você vai usando lá o que você aprender pegar lá no Port Generate. Você pode fazer aqui várias e aqui ele já vai te dando a quantidade, né, de caracteres aqui dessa headline. Então isso é legal para você procurar esse exercício da síntese, né, conseguir falar mais coisas em um espaço menor. E aqui no final você pode compartilhar, baixar isso, então ter lá um documento com várias headlines que você acabou criando, ou você pode também compartilhar isso aqui com alguém que você queira, tá? Então, qual é a ideia desse exercício? Hoje eu tenho um banco de headlines, então na medida em que eu vou encontrando headlines, na medida em que eu vou lendo, na medida em que eu penso em alguma coisa, eu vou guardando ali, coloco a data, qual é a big idea, ou seja, qual é a headline, e qual que é o contexto, ou seja, para que aquela headline serve, né? O que eu vou explicar aquilo. Então, aluno Netflix, ninguém entra no Facebook para comprar, você está deixando 90% clientes para trás. Então, ali eu tenho um contexto que quando eu vou escrever um e-mail, quando eu vou fazer um anúncio, quando eu vou preparar uma aula ou algum tema específico, eu já tenho ali minhas headlines e com o contexto da aplicação delas ali para o que elas foram inicialmente projetadas, tá? Então, essa é a ideia. Na próxima aula a gente vai entender então como é que a gente vai usar então esse conteúdo com impacto, né, um conteúdo melhorado, mais chamativo, com aplicação ali de alguns gatilhos mentais para criar o seu funil de conteúdo e também a sua agenda de conteúdo. Então, esse é o tema da nossa próxima aula. Vai lá, faz o exercício e, claro, dúvidas, manda aqui no espaço e, se você quiser, vai ganhar uma estrelinha. Compartilha aí as headlines que você encontrar, que você fizer para o seu negócio, compartilha lá no nosso grupo de alunos, vai ser super legal. E claro, se você encontrar também fontes de copywriting, coisas legais, compartilha lá na nossa comunidade, eu acho que vai ser muito bacana você contribuir aí com os seus achados, beleza? Então, vejo você na sua próxima aula.